Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E desta feita o nosso vídeo vai abordar o seguinte tema: Paulo caiu de um cavalo quando se converteu, ou quando teve um encontro com Jesus Cristo, quando ia para Damasco? É verdade, porque muitas pessoas afirmam, e até quadros inclusive pintados, dizendo que Paulo, quando estava indo para Damasco, com cartas inclusive do Sinédrio, autorizando-o a perseguir a igreja lá em Damasco, muitas pessoas batem o pé, afirmam categoricamente que o apóstolo Paulo estava montado em um cavalo. E há quadros, até filmes bíblicos que eu já assisti, em que Paulo está num animal de montaria, né, como um cavalo ou um mulo, né, ele montado em cima de um cavalo até muito bonito, muito forte, né? E tem muitas pinturas também que descrevem Paulo caindo do cavalo quando viu uma grande luz brilhando e ouviu ele uma voz. Paulo teve a experiência de ver a luz e ouvir a voz, e ver também aquele que falava com ele do meio da luz, o próprio Senhor Jesus Cristo após a sua ascensão. E o resplendor foi tão grande que as vistas de Paulo ficaram como que escamosas, ficaram com umas escamas, umas cascas, umas peles, cobriram ele, e ele ficou durante um período de tempo, ele permaneceu cego. É verdade, ele permaneceu cego até Deus enviar um dos seus servos, chamado Ananias, numa rua chamada Rua Direita, e lá ele foi orar pelo apóstolo Paulo. Depois de o Senhor convencê-lo, ele estava com medo, porque ele sabia quantos males esse homem chamado Saulo, até então, depois foi conhecido como Paulo, mas ele nunca deixou de ser Saulo. É um outro vídeo que eu vou fazer. Muita gente diz que depois que Saulo se converteu, ele passou a ser um Paulo. Não. Na verdade, Saulo é o nome hebraico, ou o nome judaico do apóstolo dos gentios, do emissário de Deus aos gentios. Gentio é todo aquele que não é judeu, ok? Para você saber essa palavra. E Paulo é o nome romano, é o nome latino de Paulo, ok? Então Saulo, que tem a mesma representação de Saul, né, lá no hebraico, é o nome de Paulo judaico, nome judaico. Ele nunca deixou esse nome de lado, mas ele passou a ser chamado por Paulo. Por quê? Era um nome mais popular e queria... Já viu aquela coisa do bom e conveniente? É isso, o nome Paulo iria fazer com que ele tivesse uma proximidade. É a mesma coisa você ir a um país e você falar a língua dos habitantes daquele país. Isso vai te dar já 80% de oportunidade de você ser bem recebido e se comunicar, e comunicar com as pessoas daquele país. Então o nome Saulo não era que fosse um nome assim popular, um nome feio, não. Mas era um nome que, para os locais em que Paulo iria, seria melhor e muito mais adequado ele ser reconhecido como Paulo, o apóstolo, ou apostelo no grego, né? Que quer dizer o enviado. Enviado é um missionário, na verdade, né? Um homem que está comissionado para um envio, uma missão. Esse é o apóstolo. Então, vamos ler o texto de Atos capítulo 9 e vamos ver se no texto está mencionando que ele caiu do cavalo. Se estiver mencionando, aí eu mudo de ideia. Mas, com toda a sinceridade, eu já li e reli esse texto e nunca encontrei Paulo caindo de um cavalo nesse texto. Então vamos ler o texto, vamos deixar a Bíblia falar mais uma vez. A Bíblia responde. Diz assim o texto de Atos 9, versículo 3. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ora, o texto nos está dizendo: e caindo ele do cavalo em terra.
Aonde está a palavra aqui? Aonde está o substantivo cavalo? Dentro da perícope do capítulo 9, em que fala que Paulo caiu e é inquirido pelo Senhor, pelo próprio Cristo: por que tu me persegues? Ora, mas Paulo não estava perseguindo Jesus, Jesus já estava no céu, na presença de Deus, ele perseguia a igreja. Jesus se identifica com a sua igreja, com o seu povo, que igreja é todo aquele que professa o nome de Jesus. Igreja não é denominação. A denominação não existiria se não existisse a igreja. A denominação só existe porque a igreja existe. Então a denominação não é mais importante, nunca vai ser mais importante que a igreja. A igreja é composta de todos os homens, de todas as tribos, povos, línguas, raças, etnias, nações, ilhas, aonde quer que tiver seres humanos e aonde se professar o nome de Jesus, ali é a igreja de Jesus, ok? Para você ficar bem ciente dessa verdade insofismável. Agora, o que eu chamo a atenção, já que o tema do vídeo é: aonde está escrito que Paulo caiu de um cavalo? Simplesmente não está. E se não está escrito, eu não posso dizer que está. Eu não posso, ainda que seja a cena teatralmente até legal, né? Cinematograficamente até legal, né? Ver Paulo caindo de um cavalo, teatralmente, né? Se fazer assim um teatro com ele caindo de um cavalo, mas biblicamente não é legal. Porque eu estou colocando palavras aonde não está escrito estas palavras nas Sagradas Escrituras, e o nosso lema aqui no canal é resgatando as verdades das Sagradas Escrituras. Resgatando as verdades e a verdade das Sagradas Escrituras. Esse é o lema do canal, é um compromisso com aquilo que está revelado, com aquilo que está escrito. Uma coisa interessante também, que eu vou passar para você nesse vídeo, é o Império Romano. Você sabia que o Império Romano confiscou muitos animais, muitos cavalos, mulas, para servirem a sua soldadesca, as suas legiões. Então, uma pessoa para ter um cavalo, um judeu para ter um cavalo, ele precisaria de uma grande soma de dinheiro, já que Roma confiscou os animais de tração, como o cavalo, os mulos, para poder usar nas suas legiões e também para transportar víveres, alimentação nas suas inúmeras batalhas que eles travavam, principalmente nas fronteiras mais longínquas do Império. E naquela época havia uma coisa bem interessante: as viagens elas podiam ser feitas a pé, de uma cidade para outra, as distâncias não eram tão longe. Eu, por exemplo, estou aqui no Engenho da Rainha, eu já fui a Cascadura a pé. Dá para ir daqui do Engenho da Rainha a Cascadura a pé. E eu já fui a pé, daqui até Cascadura. Então as viagens eram mais ou menos, eu estou falando fazendo essa comparação para você entender que as viagens elas não eram muito longas, esticadas demais, quilômetros, como se fosse daqui, por exemplo, lá no Amazonas. Ah, aí é demais, né? Aí se usava outros meios de transporte, com certeza. Principalmente embarcações, navio. Paulo viajou de navio. Ele fez viagem missionária de navio também, não é? Ele fez viagens por esse tipo de meio de transporte da época, ok? Porque era uma viagem que demandava mais distância, mas normalmente as viagens eram feitas a pé, não se escandalize, ou melhor, não se surpreenda, melhor dizendo, né, com esta palavra que eu estou te dizendo, não. Eram feitas a pé, e é interessante isso. Então o texto não diz nada que Paulo caiu do cavalo. Quem diz que Paulo caiu do cavalo precisa ler mais detidamente o texto do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, ok? Para tirar suas conclusões, diz o texto que ele, no versículo 4, e caindo em terra, não diz, e caindo ele em terra do cavalo. Se tivesse isso aqui, claro, não teria nenhum problema de eu admitir que ele caiu de um cavalo. Mas não está escrito isso aqui. Por que desse vídeo? É porque muitos batem o pé,
muitos insistem, muitos dizem que viram um filme, viram uma peça, viram, sabe, uma encenação, e que ele caía do cavalo, e que muitos já pregaram na igreja que ele caiu do cavalo, e foi um tombo feio, ele até se machucou, além de ter ficado cego. Quer dizer, são coisas que as pessoas falam por aí, mas não estão escritas na palavra de Deus, ok? Se esse vídeo foi bom para você, se ele te esclareceu, se ele te abençoou, se ele tirou uma dúvida que você tinha, se ele foi, de alguma maneira, algo bom na tua vida, dá um like, não deixe de dar o like, que é aquele joinha, tá? Não deixe de se inscrever no canal ao assistir esse vídeo, não deixe de compartilhar o vídeo nas redes sociais. Todo mundo tem Instagram. Olha, eu fiquei até surpreso. Gente que eu nem pensava que tinha Instagram, porque eu fui ter Instagram não tem nem um mês, né? Eu não tinha. E eu abri uma conta no Instagram, tá bom? Eu tinha Facebook. O Facebook já tem uns 6 anos. Instagram, acho que não tem um mês que eu tenho o Instagram. E eu fiquei surpreso de ver tantas pessoas lá no Instagram. Pessoas que eu nem imaginava que tinha conta lá no Instagram, e estão lá. Então compartilha no Instagram o link do canal. Compartilha com pessoas enfermas, doentes, presas, pessoas que têm dificuldade de ir à igreja, que estão doentes em casa, que estão de quarentena, pessoas que você gosta, que você quer dar a essas pessoas assim um esclarecimento da palavra de Deus. Aí tu se lembra, pô, essa pessoa disse isso, vou mandar esse vídeo para ela. Faz isso, Deus vai abençoar-nos, a todos nós. Eu, por estar sendo esse veículo para te trazer essas mensagens no vídeo, e você por estar espalhando a mensagem no vídeo, ok? Vamos fazer esse canal crescer, vamos, irmãos, em nome de Jesus, vamos, amigos. Vamos fazer esse canal crescer para a gente alcançar muitas pessoas com a palavra do Senhor nosso Deus, do nosso Pai, do vosso Pai, ok? Muito obrigado, que Deus abençoe. Até o próximo vídeo, querendo Deus. Shalom!